Graça e paz, crianças, sejam todas bem-vindas a mais uma programação do nosso Ministério Infantil. Aproveita que tá só começando, tá? Chama a família, chama os amiguinhos, para juntos adorarmos ao Senhor. Vamos lá? Olá, meus amores! Vamos louvar? Projeto de Deus, beleza pensada. A minha casa, a minha família é projeto de Deus. A minha casa, a minha família é projeto de Deus. Tudo que tenho, tudo que sou, foi Deus que me deu. Meus amiguinhos, meus irmãozinhos, foi Deus que me deu. A minha casa, a minha família é projeto de Deus. A minha casa, a minha família é projeto de Deus. Tudo que tenho, tudo que sou, foi Deus que me deu. Meus amiguinhos, meus irmãozinhos, foi Deus que me deu. Por isso, louvo, 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 bato palmas. Eu fui e canto, dando glórias a Deus. Por isso, louvo, 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 bato palmas. Eu fui e canto, dando glórias a Deus. Como eu amo meu papai, minha mamãe, meu irmãozinho. Como é bom ter uma linda família. A minha casa, a minha família é projeto de Deus. A minha casa, a minha família é projeto de Deus. Tudo que tenho, tudo que sou, foi Deus que me deu. Meus amiguinhos, meus irmãozinhos, foi Deus que me deu. Por isso, louvo, 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 bato palmas. Eu como e canto, dando glórias a Deus. Por isso, louvo, 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 bato palmas. Eu como e canto, dando glórias a Deus. Por isso, louvo, 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 bato palmas. Eu como e canto, dando glórias a Deus. Por isso, louvo, 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 bato palmas. Eu como e canto, dando glórias a Deus.
Amiguinhos, Deus tem preparado um lugar para nós muito especial no céu. Melhor que chocolate, melhor do que bombom, melhor que pirulito, o céu é muito bom. Melhor que chocolate, melhor do que bombom, melhor que pirulito, o céu é muito bom. Um lugar com tesouros e ruas de ouro, é lá que um dia eu vou morar. Um lago limpinho, feito de cristal, lá é muito lindo, lá é tão legal. Melhor que chocolate, melhor do que bombom, melhor que pirulito, o céu é muito bom. Melhor que chocolate, melhor do que bombom, melhor que pirulito, o céu é muito bom. Pra sempre brincando, pra sempre cantando, é lá que um dia eu vou morar. Pra sempre brincando, pra sempre cantando, é lá que um dia eu vou morar. Melhor que chocolate, melhor do que bombom, melhor que pirulito, o céu é muito bom. Melhor que chocolate, melhor do que bombom, melhor que pirulito, o céu é muito bom. Um lugar com tesouros e ruas de ouro, é lá que um dia eu vou morar. Um lago limpinho, feito de cristal, lá é muito lindo, lá é tão legal. Melhor que chocolate, melhor do que bombom, melhor que pirulito, o céu é muito bom. Melhor que chocolate, melhor do que bombom, melhor que pirulito, o céu é muito bom. Pra sempre brincando, pra sempre cantando, é lá que um dia eu vou morar. Pra sempre brincando, pra sempre cantando, é lá que um dia eu vou morar. Melhor que chocolate, melhor do que bombom, melhor que pirulito, o céu é muito bom, muito legal. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje eu venho falar da nossa campanha de missões nacionais. O nosso tema é Jesus Cristo é a única esperança para as crianças. E nós precisamos fazer com que eles saibam que Jesus é essa única esperança. Apesar do cenário de tanto sofrimento, nós precisamos levar a palavra de Deus a cada um deles. E contamos com vocês para orar, mobilizar-se, levar a palavra de Deus através das suas ofertas e através das suas orações. Então nós estamos já com os nossos cofrinhos, né? Quem ainda não pegou, pode nos procurar para pegar. E estamos também com a nossa campanha, onde você vai doar um valor referente à sua altura. Então pode pegar conosco esse envelope e contribuir e levar a palavra de Deus a todas as crianças e mostrar que Jesus é a única esperança. Amém? Uma novidade para anunciar, um presente toda a gente vai ganhar. Mas não é brinquedo nem dinheiro não, é esperança de salvação. Para todo tempo ele
Boa noite, crianças. Tudo bem com vocês? Olha, eu aqui novamente, né, o tio Dudu, para contar uma linda história lá na Bíblia. Então, vocês estão preparados? Estão ansiosos para saber quem é essa pessoa que eu vou contar a história hoje? Então, crianças, essa pessoa, ela traz uma grande lição para nós. E essa lição que ela traz para todos nós, eu vou então explicar melhor para vocês no final da nossa lição, tá bom? Da nossa reflexão. Então, o nome dessa pessoa é Felipe. E essa história de hoje, ela tem como título Felipe anuncia Jesus. Mas esse anuncia não é um anunciar de que Jesus está vindo. Porque na Bíblia, em algumas partes da Bíblia, nós podemos ver lá no Velho Testamento que houve muitos profetas que anunciaram a vinda de Jesus. E essa vinda de Jesus que eles anunciavam era que ele ia nascer, né? Ele ia ser uma pessoa como nós, um ser humano, né? E iria então cumprir a promessa que Deus tinha prometido à humanidade, né? Que mandaria um Salvador para morrer pelos nossos pecados. Então, o que Felipe, esse anunciar aqui que está se referindo a Felipe, ele não anunciava a vinda de Jesus, ele anunciava Jesus, ele falava de Jesus para as pessoas, que é o que a gente faz, né? Quando a gente vai evangelizar, a gente está anunciando Jesus para aquelas pessoas ali que estão nos ouvindo, certo? Então, vamos lá, né? Vamos ver essa história de Felipe, vamos ver o que ele fez, né? E tão assim, maravilhoso, em que a gente pode se espelhar nele e fazer também para anunciar então Jesus às pessoas. Muito bem, o nome dele é Felipe. Vou contar um pouquinho mais de sua história. Felipe era um cristão da igreja de Jerusalém. A Bíblia conta que ele era um homem respeitado, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Olha só. Felipe, por onde ele passava, as pessoas o respeitavam, né? Porque sabia que ele era um cristão, ele era uma pessoa bastante sábia, né? Tinha bastante sabedoria. E ele era cheio do Espírito Santo de Deus, né? Ele foi escolhido e preparado junto com outros 6 irmãos da igreja para ser diácono. Diácono é uma pessoa, um homem, ou tem também as mulheres que são diaconisa, que são pessoas escolhidas pelos pastores das igrejas para fazer um trabalho ajudando o pastor. Ele ajuda um pouco o pastor também. Então, se o pastor precisa se ausentar da igreja, então o diácono, ele está ali para também substituir o pastor na sua ausência, para pregar, a fazer os cultos. E também os diáconos, eles estão responsáveis para ajudar no culto e recolher os dízimos e as ofertas, que é o que a gente vê na nossa igreja, né? Então, em
todas as demais igrejas têm essas pessoas que são escolhidas para dar esse suporte, essa ajuda para os pastores. Para ser diácono e cuidar e dar assistência às famílias que precisavam de uma ajuda. Ele gostava de ajudar as pessoas. Olha só, ele gostava de ajudar as pessoas. Naquele tempo, os cristãos começaram a ser perseguidos pelos judeus. Então aí nesse período aí foi quando começou então essa perseguição aos cristãos. Os judeus começaram então a fazer essa perseguição aos cristãos, porque os cristãos anunciavam Jesus, né? E isso a gente encontra hoje, né, crianças? Tem muitos cristãos sendo perseguidos, sendo mortos, sendo presos, sendo torturados, para eles pararem de anunciar Jesus. Eles estão passando por todas essas dificuldades, né? Toda essa perseguição para que eles parem. Só que a gente não deve parar de falar de Jesus. Então muitos estão sofrendo bastante por conta disso, até mesmo sendo mortos, porque eles não negam Jesus. Eles continuam com a sua fé em Jesus, e se deixar eles vivos, eles vão continuar anunciando Jesus. Então, essas pessoas que não gostam estão tirando a vida dessas pessoas, né, desses cristãos. Aqui, ó. Perseguido pelos judeus. E Filipe teve que sair de Jerusalém. Então aí, ó, o Filipe morava lá em Jerusalém, nessa cidade chamada Jerusalém, mas aí ele teve que sair de lá, porque começou então essa perseguição aos cristãos, tá? Então ele foi para Samaria. Mas você acha que ele parou de anunciar Jesus porque ficou com medo? Hein, criança? Será que ele fugiu, saiu de Jerusalém e foi para Samaria, uma outra cidade? E aí será que ele começou a ficar, ó, com a boquinha lá fechadinha, não falava de Jesus mais para ninguém, para não ser perseguido, não ser pego, ser preso, até mesmo morto? Será? Não. Olha só o que diz. Nada disso. Ele continuou pregando e ajudando muitas pessoas nessa cidade. Então ele não ficou com medo dessas perseguições desses judeus. Ele saiu de Jerusalém, mas ele foi para uma outra cidade. E lá ele continuou fazendo a mesma coisa, anunciando Jesus, né? Olha o que a Bíblia diz que aconteceu depois que Filipe chegou lá em Samaria, né? No livro de Atos, no capítulo 8, no verso 8, diz: houve grande alegria naquela cidade. Então aquelas pessoas, quando viram Filipe, né, ouviram que Filipe tinha chegado ali naquele lugar, eles ficaram alegres, porque eles sabiam que Filipe vinha trazendo coisas boas, que era então a palavra de Deus para eles. E, como eu já falei antes, ele então ajudava aquelas pessoas. Ele não só pregava a palavra de Deus, mas ele também ajudava. Muitas pessoas foram curadas e libertas por Jesus através da pregação de Filipe. Então, quando Filipe pregava, quando chegava naqueles lugares, diante de tantas pessoas, então Deus dava poder para ele
conseguir fazer milagres na vida das pessoas, né? Então ele curou muitas pessoas doentes, ele libertou. Esse libertar não é libertar porque a pessoa estava numa prisão e ele foi lá e abriu lá as portas da cadeia e libertou. Não, essa libertação que relata aqui nessa passagem bíblica, né, é uma libertação espiritual. Pessoas que estavam presas a fazer coisas erradas e não tinham conhecimentos, não tinha conhecimento da palavra de Deus. Então, eles se libertaram assim que ouviram a palavra de Deus. Eles ouviram a verdade. Então, eles se libertaram daquelas coisas ruins que eles faziam antes, né? Aqueles pecados, palavras feias que eles falavam, coisas que eles faziam que eram errados, deixava Jesus e deixava Deus então entristecido. E essas pessoas foram então libertas. Então essa liberdade aqui é uma liberdade espiritual, tá, crianças? Que todos nós precisamos ter, tá? Filipe não parava de anunciar Jesus. Logo depois do encontro com o etíope, Deus o levou para Azoto, que já é um outro lugar. Ele saiu lá de Samaria e foi para esse outro lugar que Deus então mandou ele ir. E depois foi passando por várias outras cidades. Então, ele chegava numa cidade, pregava, passava um tempo ali, morando ali, ajudava as pessoas, anunciava, né, a palavra de Deus, anunciava Jesus para aquelas pessoas que ali estavam, né? E depois, Deus já mandava ele para um outro lugar, depois para outro, e assim então ele começou a ir para vários lugares e fazer a vontade de Deus, anunciando então Jesus. Então ele é um missionário, né? É o trabalho que o missionário faz, né? O missionário sai de um lugar, vai para outro e anuncia a palavra de Deus. Só que Filipe, ele não ficava, ele não saiu de uma cidade e foi para outra e ficou nessa cidade, morando lá. Não, ele mudava de cidade, sempre ele estava mudando de cidade, porque Deus sempre estava mandando ele ir para outro lugar, que as pessoas lá também precisavam ouvir o Jesus, né? Conhecer Jesus. Então, através de Filipe, aquelas pessoas então puderam conhecer Jesus, né? Vamos lá, vamos continuando aqui. Então, sempre falando de Jesus, como eu tinha dito antes, né? Então, cada cidade que ele chegava, ele então falava de Jesus. Até que ele chegou a Cesareia de Filipe e passou a morar ali. Pronto, quando ele chegou nessa cidade, Cesareia de Filipe, aí sim ele passou a morar, ele ficou agora ali, residindo naquela cidade, né? Residindo quer dizer morando. Além de ser um grande pregador, né, pregando a palavra de Deus, Filipe era um bom pai e um bom amigo também. Ele teve 4 filhas, a quem ensinou sobre Jesus. Então, olha só, as filhas dele, né, 4 filhas. E ele ensinava também para as filhas dele sobre Jesus, né? Então, ele anunciava Jesus para as filhas dele. E olha só o que aconteceu, crianças. Elas o ajudaram a espalhar esperança em sua cidade. Então, como ele ensinou as filhas dele, as filhas dele então começou a ajudar ele
a anunciar também Jesus. Então agora era ele e as filhas fazendo, né, as pregações para aquelas pessoas daquela cidade ali, onde eles estavam morando, né? O Filipe e suas filhas. Quando Paulo e Lucas precisaram descansar depois de uma longa viagem, foi na casa dele que se hospedaram. Então o Filipe, ele recebeu em sua casa o Paulo e Lucas, que eles tinham feito uma viagem, eles estavam muito cansados. E aí Filipe recebeu, né, hospedou em sua casa. Filipe levou alegria para muitas pessoas em muitas cidades. Aí aqui tem uma pergunta agora. E você também leva a alegria de Jesus por onde passa? E então, crianças, e você? Faz, né? Por onde vocês passam, vocês levam essa alegria de Jesus, essa palavra de Jesus para as pessoas? É bem interessante, né? Porque vocês mesmo pequenos, vocês podem também falar de Jesus para as pessoas. Uma criança que é da sua idade, ou uma criança que é um pouco mais velha do que você, ou até mesmo para um adulto. Não importa. Vocês, por serem crianças, não quer dizer que vocês não podem falar de Jesus. Podem sim. Ou não podem falar para um adulto. Podem sim. Sabia que tem adultos que ouvem uma criança falar de Jesus para eles e eles se convertem? E eles passam a acreditar em Jesus porque antes não acreditavam, através de uma criança, né? Porque a gente só precisa ter a vontade de fazer, porque Deus, ele nos dá sabedoria no momento certo para a gente fazer a obra dele. Quando Deus vê que a gente tem aquela vontade de fazer algo para Deus, mas a gente não sabe fazer, então Deus, ele nos capacita, ele nos ensina a gente fazer. Sabia, crianças? Então vocês podem pregar para todas as pessoas, que seja da mesma idade de vocês, ou que sejam pessoas adultas, adolescentes, jovens, não importa. E onde quer que vocês estejam, na escola, na natação, no judô, no balé, na rua, né, de casa, lá no condomínio onde você mora, né, no momento que estiver ali brincando, vocês podem falar de Jesus. Essa semana, na segunda-feira, eu assisti um vídeo que mostra umas crianças. Começou por uma menina de 10 anos. Ela teve essa ideia de juntar com os colegas onde ela mora em um prédio, e ela teve a ideia de se juntar com as crianças na hora que eles estavam brincando e começar a ler a Bíblia. E ela começou a ler a Bíblia, ela começou a explicar, né, a falar para aqueles coleguinhas, e aqueles coleguinhas se interessaram, começaram também a ler a Bíblia, e aí foi chamando mais outras crianças, e hoje tem um grupo de 9 crianças, se eu não estou enganado, 9, 10 crianças que estão ajudando essa menina a fazer esse trabalho de evangelizar, né? De ler a Bíblia. Eles se juntam, leem a Bíblia, depois eles escrevem palavras, né, da Bíblia e nos pedaços de papéis. Depois eles vão no prédio que ele mora, eles vão por cada
apartamento e coloca por baixo da porta aquela mensagem, aquele papelzinho que tem uma mensagem bíblica. Eles colocam por baixo da porta e aquela pessoa que mora naquele apartamento pega aquele papel e lê. E isso está sendo muito bom. Sabe por quê? Porque aonde Jesus chega a alegria, chega a paz, chega a prosperidade. Tudo de bom acontece em nossas vidas quando Jesus chega. Então aquelas pessoas que moram ali naquele lugar, com certeza, elas estão muito felizes, porque a palavra de Deus está chegando para eles. E aquelas crianças, Deus está assim, ó, super alegre com elas, porque elas estão fazendo algo muito bom e que todos nós, eu e o papai e a mamãe, vocês, crianças, precisamos fazer, que é anunciar Jesus às pessoas, tá bom? Então, espero que tenham gostado da lição de hoje e vamos fazer, né? Vamos levar essa alegria que nós temos, que é a alegria de Jesus, para onde a gente for, onde a gente passar, tá bom? Então, ó, um beijo no coração de vocês, tá? Fiquem todos com Deus e até a próxima. Você que vive pertinho de mim, ei você amiguinho, eu sou um missionáriozinho. Ei você meu vizinho, você que vive pertinho de mim, ei você amiguinho, eu sou um missionáriozinho. Olhe pra cá, eu vou te contar uma coisa muito boa. É bom, é bom, é muito bom ter Jesus. Ei você lá de longe, você que vive distante de mim, ei você amiguinho, eu sou um missionáriozinho. Ei você lá de longe, você que vive distante de mim, ei você amiguinho, eu sou um missionáriozinho. Eu sou. Olhe pra cá, eu vou te contar uma coisa muito boa. É bom, é muito bom ter Jesus. É muito bom ter Jesus. Amém. Bem, crianças, chegamos ao finalzinho da nossa programação e como a gente sempre faz, eu quero convidar vocês para orar junto comigo. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos e te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos para juntos louvarmos o teu santo nome, Jesus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te louvo também e te agradeço pela vida de cada criança da nossa igreja, de cada família, Senhor Jesus. Te louvo também e te agradeço pela vida dos nossos pastores, Jesus. Fica conosco, nos concede uma noite de paz abençoada e um final de semana também abençoado em tua presença. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bem, estamos ficando por aqui, só um aviso, tá?
Próximo domingo estamos esperando vocês aqui na igreja, tá? Como vocês podem ver, que tá na Secretaria do Ministério Infantil. Então estamos esperando vocês aqui na igreja para as nossas aulas presenciais, tá bom? Então, beijos, meus amores. Fiquem com Deus e até domingo na nossa EBD. Tchau! Ergue-se um clamor na nação, em busca de solução, da resposta certa que traga a todos esperança e paz. E só existe em quem é capaz de entender que só Cristo traz vida ao que nele crer. E tudo pode nossa pátria transformar. Seu povo escolhido Deus me fez pra anunciar o que Ele faz. E por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus. Alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus. Nova vida Ele te dará. Brasil, seu povo escolhido Deus me fez pra anunciar o que Ele faz. E por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus. Alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus. Nova vida Ele te dará. Brasil. Cristo é a única esperança nesse mundo